A decisão já estava tomada, o equipamento pronto. Não havia mais nada a ser feito, a não ser dar o primeiro passo. Diante da entrada do bosque, Clara hesitou por um breve instante. As árvores se erguiam à sua frente como sentinelas silenciosas, suas copas espessas entrelaçando-se no alto, formando uma barreira natural que consumia a luz do sol. A trilha diante dela era um túnel de sombras e umidade, onde o ar exalava um cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição. Ela respirou fundo. Um passo à frente. O mundo atrás dela desapareceu. A transição foi imediata. A temperatura caiu de maneira abrupta, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. O calor do sol se dissolveu em um frio denso, pegajoso, que grudava a pele. O vento cessou por completo. Não havia o canto de pássaros, nem um zumbido de inseto, apenas um silêncio opressor, uma ausência de som absoluta que parecia pulsar dentro de seus ouvidos. Cada passo que dava soava abafado, como se o próprio chão amortecesse seus movimentos. As árvores ao redor eram imponentes, seus troncos grossos cobertos por musgos e líquen, os galhos entrelaçados como dedos nodosos guardavam segredos antigos. Então, viu as marcas, entalhes profundos nas cascas das árvores, símbolos esculpidos com precisão obsessiva. Alguns pareciam caracteres de um idioma esquecido, enquanto outros formavam espirais e padrões geométricos sem um significado aparente. Clara se ajoelhou para filmá-los, mas a inquietação que sentia era difícil de ignorar. Era como se aquelas inscrições carregassem uma energia, uma vibração tênue que quase podia ser sentida sob os dedos. Ela se forçou a seguir em frente. Minutos depois, a trilha se abriu em uma clareira pequena. O sol, por fim, encontrava um caminho entre as copas, projetando sombras alongadas e tortuosas no chão. No centro, uma árvore destacava-se entre as demais. Era mais antiga, maior, errada. Suas raízes emergiam da terra como garras deformadas, espraiando-se pelo solo como se tentasse escapar de algo. Clara sentiu um aperto no peito. Havia algo ali, uma presença sem nome que parecia emanar daquela árvore. E então viu o brilho. Entre as raízes nodosas, algo metálico refletia fracamente a luz do entardecer. Um objeto pequeno, quase totalmente oculto pela terra. Com a respiração suspensa, ajoelhou-se e começou a cavar com cuidado. A ponta dos dedos encontrou algo frio e áspero. Uma caixa pequena de metal corroída pelo tempo. Clara segurou a tampa enferrujada e a abriu, sentindo a resistência do material antigo. Dentro dela, protegido pelo esquecimento, havia um diário. A capa de couro estava gasta, rachada em alguns pontos, e as páginas amareladas pareciam prestes a se desfazer ao menor toque. A caligrafia irregular, desbotada, revelava fragmentos de pensamentos de alguém que estivera ali antes dela, alguém que também procurava respostas. O coração de Clara martelava contra o peito. Aquilo era importante, mais do que uma pista, era um testemunho. E então o silêncio foi quebrado. Um sussurro, baixo, arrastado, vindo das árvores. Clara congelou. O som deslizou pelo ar, permeando a floresta
como uma brisa inexistente. Ela girou a cabeça bruscamente, varrendo os arredores com o olhar, mas não havia nada além das sombras dançantes e do denso emaranhado de vegetação. O sussurro veio novamente, dessa vez mais perto. Era como uma voz sem corpo, um chamado que não se destinava a ser compreendido. Com um diário firmemente preso em suas mãos, Clara recuou. O bosque parecia ter se fechado ao seu redor. A trilha que viera agora parecia mais distante, como se os próprios caminhos tivessem se movido. A cada passo que dava para longe da clareira, a resistência crescia. Um peso invisível que pressionava seus ombros, como se a floresta estivesse tentando mantê-la ali. Mas Clara não parou. Ignorou os arrepios que percorria sua espinha. Fingiu não perceber os vultos periféricos que dançavam entre os troncos. Recusou-se a ouvir os sussurros que pareciam persegui-la. Então não correu, mas andou rápido, determinada. Quando enfim rompeu a linha das árvores e emergiu de volta ao mundo desconhecido, o sussurro cessou. Mas o silêncio que permaneceu não era um alívio, era uma pausa, não um fim. O diário estava em suas mãos. A floresta havia permitido que ela saísse, mas Clara sabia. Aquilo não tinha sido um aviso, era um convite. Aqui é Victor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para a continuação. E não se esqueça de deixar o seu like.